Aloha! Estamos aqui em mais um episódio do Aloha Podcast e hoje nós temos um convidado muito especial. É um grande amigo meu, um cara que é grande também, um cara enorme, grandão, um cara que é um estudioso do esporte, da administração, de entretenimento e uma pessoa muito humilde, que eu tenho muito carinho, muito respeito. E fico muito orgulhoso de poder trazer ele para cá, porque a vida dele é uma correria danada, ele é de Sampa, mas quando ele vinha ao Rio de Janeiro, nós conseguimos aqui trazer ele para esse estúdio aqui, maravilhoso, e é muito bom porque vai ser legal, porque é uma pessoa assim que todo mundo quer saber os bastidores, e ele é o CEO da WSL, né? O nosso querido Ivan Martins. Obrigado. E aí, Ivan, tudo bem? Tudo bem, Rico. Queria agradecer a sua presença aqui, porque eu sei que sair de São Paulo, vai para Saquarema, vai para o exterior, vai para lá, os compromissos todos, então acho que vai ser uma conversa muito interessante aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns desde já pelo programa. Estou super impressionado com as instalações do estúdio. Já tinha assistido alguns programas e estou feliz de participar dessa 20º episódio, se eu não me engano. Então, é o 20º episódio, 20º episódio. Estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos embora. Eu fico aqui, vou ter até que ler, que você tem tantos títulos que não dá para, né? Graduado pela FAP, tem pós-graduação na ESPN, MBA na Fundação Dom Cabral, extensão na Kellogg School of Management de Chicago. E a sua carreira inclui várias passagens em grandes empresas, né? Na Ambev, na Vivo, Michael Page, Time for Fun e Traffic Sports, né? Você fez assim, você gosta muito assim do esporte e do entretenimento, né? Eu construí a minha carreira. Eu comecei a trabalhar muito cedo e construí a minha carreira num negócio familiar e depois migrei para essa carreira de executivos, de administração de empresas. Sou um apaixonado pelo mundo acadêmico até hoje e tenho, acho que, o privilégio de lecionar em algumas universidades, inclusive aqui no Rio de Janeiro também. Dou aula na SPM, dou aula também na CBF Academy. E dentro dessa área de administração, me especializei em vendas e marketing, né? Trabalhei nessas várias empresas que você falou, passei também pelos canais Fox, que tinha um estúdio aqui pertinho, aqui no Rio de Janeiro, que depois acabou sendo adquirido pela Disney, a gente cuidava não só de Fox Sports, mas também os canais de entretenimento, National Geographic, e há quase 5 anos agora, responsável pela World Surf League. Eu adoro o esporte e entretenimento, sempre pratiquei esporte e ter a chance de trabalhar com isso, eu sempre costumo dizer que é um privilégio, me divirto. Aproveitando a oportunidade, eu não podia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, Reserva, né? Simples Reserva é uma roupa espetacular, tem um caimento legal, tem camisa, moletom, short de surf, walk short, tem todos os produtos, né? E é bem legal que você pode comprar online, né? Você tem aqui o QR Code, você tem 10% pelo Aloha QR Code. Pela nossa parceria, você consegue 10% de abatimento. E também pode ir na única loja física aqui no Barra Shopping. Eu já estive lá, fui super bem atendido, a loja cheia, foi muito legal. E o Gourmet, né, sempre apoiando a gente, uma culinária espetacular, essa alta culinária japonesa. E é legal porque a gente, durante o programa, a gente chama lá o iFood, ele entrega no final, a gente vai poder desfrutar, né? Ele também apoia o Chumbinho, né? Carlos Burle, vários atletas, né? A primeira... Assim, que eu gostei... não posso esquecer de você aqui. Tem um Simples Reserva, um presentinho aqui para você. Opa. Mais uma gentileza aqui, por favor. Muito obrigado. Simples Reserva. Obrigado, Rico, e obrigado, Reserva. Ó, pode mostrar para a câmera que eu ganhei? Pode, aqui. Uma camisa, aqui, tem que ser... Uma camisa... Essa daí é 3G. 3G, porque eu estou vendo no meu tamanho aqui, Rico. 3G, grande. Exatamente, ó. São cores neutras, cores assim... Vou usar já. Cores simples, né? Eu sempre uso esse tipo de roupa, então... Muito obrigado. E para você... Linda caixa. Posso deixar aqui? Pode. Para não esquecer, tem uma pequena lembrança da Cia Duarte aqui, que eu acho que você vai gostar. Opa! Você vai levar isso de lembrança e sempre vai estar perto de mim, do Aloha Podcast. Isso não podia faltar. Obrigado, Léo, aí. O Ivan gostou aí. Nem começou o programa, já ganhou um monte de presente. É isso aí. Adorei do 3D, tá falando disso agora. Muito obrigado. É um prazer. Assim, aproveitando esse rico conteúdo que você tem, né? Quando eu comecei a surfar, eu surfava com prancha de madeira, né, cara? Pô, era bem interessante. Aí depois comprei minha São Conrado e nenhum pai queria que meu pai era advogado, meu tio presidente da Caixa Econômica, o outro era juiz. Ninguém queria que eu fosse surfista, né? Então
eu comecei a juntar meu dinheirinho, eu vendia garrafa, vendia jornal, comprei minha prancha de madeira. E a imagem do surf era muito ruim. E hoje você vê, cara, que a imagem do surf é um espetáculo, né? Depois que você começou... Quantos anos tem? Quase 5 anos agora. 5 anos, né? Hoje você vai no açougue, o açougueiro quer saber quem é o campeão, se foi o Medina, se foi o Ito, você vai no banco, todo mundo comenta, né? Então, é uma coisa espetacular, né, cara? Assim, os pais querem que os filhos, além do surf ser um esporte espetacular, uma ferramenta de educação para uma vida melhor, né? É um ensinamento muito grande, até para grandes CEOs de grandes empresas, né? Está ligado ao mar. Fala um pouco dessa mudança de imagem do surf, da minha época para sua época. Olha, eu acho que, primeiro, é importante dizer que você, Rico, tem um papel muito importante. Quem já leu O Embaixador do Surf, pessoal, vai saber que o Rico tem um papel muito importante nisso que é a disseminação do esporte e do estilo de vida do surf, né? Eu acho que o Rico é protagonista, essa figura simpática e multitalentosa. O Rico, como vocês veem aqui, é apresentador de podcast, é shaper, é amigo de todo mundo, é o cara talvez com a melhor agenda de networking do Brasil, conhece todo mundo e todo mundo tem um carinho enorme por ele. Então, e um cara que me acolheu desde quando eu cheguei também no surf. Eu não sou um surfista de origem, sempre gostei da modalidade, sou um surfista de nível básico, vamos dizer assim, tentando melhorar meu surf, mas me divirto muito, que é o que mais importa, é sempre a minha recomendação. Mas o Rico também sempre me ajudou e me acolheu nesse sentido de entender mais quando você sobre essa minha nova responsabilidade, né, com essa ótica de negócio, fazer o surf evoluir, como a gente está falando aqui um pouco. O Rico é figura, então, aproveitar para publicamente te agradecer aqui, Rico, uma figura ímpar do nosso universo e que faz questão de compartilhar essa alegria, esse entusiasmo. Eu acho que essa transformação, Rico, tem a ver com uma evolução muito saudável. Quando eu cheguei no surf em 2019, então a gente está indo agora para 2024, vai completar 5 anos, o Brasil já era tricampeão mundial. O Gabriel tinha ganho em 2014, o Adriano tinha ganho em 2015 e o Gabriel voltou a ganhar em 2018. E o motivo da minha contratação está diretamente ligado. A WSL tinha uma operação basicamente baseada em promoção de um evento da etapa do CT no Brasil e depois, à medida que entendeu que a audiência começava a crescer, entendeu que valeria a pena estabelecer um escritório com outros tipos de recursos aqui para poder ter uma presença durante todos os meses, todos os dias do ano e não somente na promoção do evento e faz e termina e monta só o ano que vem. Isso fez com que a gente, né, tivesse chegado por aqui. Eu acho que o que faz com que o surf tenha crescido é a combinação de alguns fatores dentro e fora da água, como eu costumo dizer. Dentro da água, sem dúvida nenhuma, eu faço você a pergunta que está nos assistindo. Você consegue se lembrar de um esporte que, na última década, conquistou 7 títulos mundiais? Não existe outro esporte que tenha conseguido fazer isso. Isso é inédito no esporte brasileiro, né? Mundial, né? Mundial, no esporte mundial, inclusive. E mais do que isso, não só sobre um atleta único, porque o esporte mundial tem ídolos, tem gênios do esporte que normalmente tem conquistas consecutivas. Mas o surf no Brasil, ele tem essas conquistas através de 4 atletas e não através de um único. Então, o Gabriel Medina, que ganhou 3 vezes, o Adriano de Souza ganhou uma vez, o Ítalo ganhou uma vez e o Felipe Toledo, nosso atual bicampeão mundial. Bicampeão mundial seguido pela primeira vez, totalizando esses 7 títulos. Então, isso a porção dentro da água. Fora da água, o nosso trabalho, enquanto liga, é entender quais são todos os motivos que fazem com que uma pessoa goste, acompanhe ou pratique surf e entender quais são os motivos que outras pessoas que nós gostaríamos de ter na nossa audiência. Afinal, a gente vive hoje, Rico, no que se chama a economia da atenção. A gente disputa atenção com entretenimento, com outros esportes, com o horário livre das pessoas, ou seja, nós precisamos ser muito relevantes para conseguir conquistar esse espaço na agenda das pessoas. É competitivo. Super competitivo. O dia continua tendo 24 horas. Então, o que a gente tem feito é uma estratégia de conhecer cada vez mais a nossa audiência, a nossa potencial audiência. Dados do Ibope Repucon dão conta de que 45 milhões de pessoas têm interesse por surf no Brasil. 45 milhões de pessoas. É uma pesquisa
que chama-se Sport Link, das quais somente 3 ou 4 são praticantes. Então, olha que interessante, Rico. Às vezes as pessoas têm essa impressão de que quem gosta de surf é porque pratica. Não, eu costumo dizer são os amantes, que né? são os amantes. Você, sim, quem gosta de surf porque pratica, você pode praticar e você provavelmente você é um grande fã do surf. Agora, fanatismo ou acompanhamento de um esporte, o torcedor, também tem diversos níveis. Não tem um flamenguista mais flamenguista e outro menos flamenguista. Eu sou flamenguista, mas não sou daquele que vai no estádio ou que tem a tatuagem, né? Então, isso não te deixa de ser flamenguista. Então, a gente entendeu que quais seriam os possíveis formatos que o nosso produto poderia ter, sempre respeitando, obviamente, a essência, respeitando o que é o estilo de vida do surf, mas entrando em outras narrativas, em outras formas de contar sobre o surf, sobre a nossa história, através de canais proprietários, então as nossas redes sociais, o nosso aplicativo, o nosso site, e também através de canais de parceiros. Que no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem a Globo, os canais Sport TV, o GE.com, o Globoplay, o Canal Off. Também tem uma assessoria de imprensa que nos ajuda a fazer parte... E faz crescer todo esse universo. Não só da mídia esportiva, vertical, que fala de surf, mas especialmente de outras mídias que falam de diversos temas. Então, a gente fala de sustentabilidade, porque a gente tem diversos programas de sustentabilidade. A gente fala de inclusão e fala de igualdade, porque a gente tem um programa, né, um programa de equidade, na verdade. Aliás, a Liga, nesse aspecto aqui, é importante marcar, em 2018 foi a primeira Liga de alto rendimento a pagar premiação igual para homens e mulheres, algo inédito no esporte naquela época, e a gente se orgulha disso. Depois a gente trouxe as meninas para competir nos mesmos picos dos homens, que era algo também, você sabe, Rico, que não acontecia no passado. Depois a gente marca as baterias, se vocês separarem, alternadas entre homens e mulheres, o que faz com que a audiência masculina permaneça e participe também do esporte feminino e passe a conhecer e faça com que a audiência do esporte feminino cresça. Ou seja, uma série de iniciativas que privilegiem o crescimento do esporte feminino, que é tão maravilhoso. Tem tantos ídolos e tantas referências, como é a própria Silvana Lima, a Tati Weston Webb, todas as meninas da nova geração, a própria Andrea Lopes, que já é carioca, que é muito boa, que também é referência, campeã brasileira. Ou seja, quantas referências, a Jaque Silva, que esteve com a gente recentemente agora no Corona Saquarema Pro, ou seja, quantas referências nós tivemos, pudemos ter, contar sobre o passado, honrando sobre o passado do surf, dar voz, espaço e holofote para esses atletas que estão hoje no presente e também, obviamente, preparando ou pavimentando essa via para que os novos talentos possam aparecer, para que os pais do futuro, Rico, possam ter uma opinião diferente do que os seus pais tinham sobre ser surfista. Já tem, não vai ter sobre ser surfista, exatamente. O que, se o Gabriel, se a Sil Lima, se a Tati, se o Ítalo, o Felipe, o Adriano, quem quer que seja, o Iago, eles podem viver de ser surfista profissional. Então, se eu sou pai, eu entendo que se o meu filho ou a minha filha é apaixonada por surf, então eu posso estimular e apoiar o desenvolvimento e não tolher o desenvolvimento dessa criança quando ela optar se desenvolver pelo surf. Você falou uma coisa muito legal, porque além do surf profissional, começa no amador, as competições, o cara aprende muito no surf, né? Você vai numa escola de surf, né? Aí tem 5 caras para entrar na água, então todo mundo quer entrar primeiro, então já existe uma hierarquia ali, já uma concorrência saudável, né? O trabalho em equipe, trabalho em grupo, né? Você conhecer onde estão as correntezas, onde é que está o banco de areia. Estudo prévio, planejamento, né? Um planejamento. Você vai entrar no mar grande, você vai saber o seu limite. Você pode usar isso dentro da empresa, é isso, né? O limite. Gestão de crise, quando algo sai errado do que você planejou, vem uma onda, você tomou uma vaca, ou seja... Tomar uma série na cabeça, aí você fica nervoso, não, tem que manter. Então, o surf é uma ferramenta espetacular, né, cara? E eu me orgulho muito porque, voltando ao passado, eu ia competir na África do Sul e nem visto podia, porque na época tinha um apartheid. Aí eu tive que ir lá o Bruno Hermani, que era bicampeão mundial, me levou lá no órgão público para eu conseguir agenda. Na época, quando eu ia para a África do Sul, os ônibus eram só para negros e para brancos, então banheiros também, as praias, horrível, né, cara? E até, para te falar, quando eu fui para Jeffreys Bay com os havaianos, né, a gente chegou lá de madrugada, né, e não tinha nada na cidade, e eles não aceitavam a mim por causa da cor, cara, entendeu? E a gente achando que só depois que eu fui entender, né? Então, você vê toda essa evolução que nós passamos vivendo pela estrada, né?
E eu não sei se eu já falei para você, mas é o momento de falar agora. Quando eu voltei em 75 da África do Sul para o Brasil, eu voltei com o Ebrahim Suede, já ouviu falar, Claro. né? O Ebrahim, né? E eu falei, Ebrahim, você sabe alguém que possa me patrocinar? Aí vai lá o Armando Nogueira, na Globo. Eu falei, porra, cara, Armando... Aí cabeludão, né? Pá, 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 bati lá na porta, Armando, pô, procura lá o Roberto Irineu, o Hans Donner, o Gustavo e o Nelson Gomes, que foi o meu grande incentivador, né, cara? Então, aí... quando eu tive o patrocínio da Globo, 75, né, que a gente está falando quase 50 anos atrás, né? Eu tinha o compromisso comigo mesmo de toda vez que eu ia dar entrevista, falar, diminuir o número de... Não ia deixar de ser eu, mas falar coisas inteligentes, falar sobre o esporte, falar sem gíria, falar legal para que nesses 50 anos que estão acontecendo, pudesse chegar onde você chegou. E você chegou através dos números, do estudo, da matemática, dos dados, né? Tudo isso que você está falando não é em cima do eu acho, é tudo vai lá através do Ibope, através de todos os dados corretos, tá? Claro, é certo? Claro, completamente. Eu acho que assim, essa profissionalização, ela traz consigo, né? A gente no surf teve essa transformação, Rico, que acho que é bastante perceptível, especialmente no Brasil. O surf profissional, ele é basicamente resultado de um investimento grande das marcas endêmicas, que a gente chama, que são as marcas originais do surf, que sempre venderam um estilo de vida, Rip Curl, Quicksilver, Billabong, O'Neill, Hang Loose no Brasil, ou seja, tantas outras marcas. Quem é um pouco mais antigo vai lembrar aqui da Company, da Lightning Bolt, Claro, e tantas outras, OP, Ocean Pacific, ou seja, quantas outras empresas que, de fato, foram os responsáveis pela criação e pela formatação do que era o surf profissional, né? O que acontece é que já há algum tempo, eu diria um pouco mais de 5 anos, talvez nesse meio de década, tem existido uma transformação importante e a gente tem conseguido trazer outras marcas que não eram marcas originais de surf para fazer parte desse ecossistema ou desse universo. Então, a Vivo, o Banco do Brasil, a Natura, a Oakberry, e por aí vai, uma série de marcas que são nossos parceiros e também são parceiros dos surfistas. O que acontece é que essas marcas, elas têm um único orçamento de marketing que pode ser investido em qualquer tipo de publicidade. O que eles precisam, eles têm os objetivos de marca, os objetivos de negócio. Surf é mais uma alternativa. Diferente de uma marca que é de surf vertical, endêmica de surf, ela pode investir no surfista, no campeonato, mas ela vai se manter dentro do ambiente de surf. Quando você vai para essas outras marcas, você está competindo com a televisão, você está competindo com a internet, com futebol, com outros esportes, com música, com shows, com festivais. Aliás, algumas marcas com gaming, que é uma coisa muito atual, que cresce e cresce e fala bastante com o público, com a juventude, que é justamente o que as marcas estão acostumadas a buscar. Ou seja, o nível de preparação e profissionalismo que a gente precisa ter e acabamento, vamos dizer assim, no nosso produto, para entender de crescimento de audiência, entender de engajamento, fazer com que o nosso evento tenha uma outra cara, o nosso produto tenha agora um formato que seja capaz de convencer essa audiência e, por consequência, convencer esses grandes parceiros comerciais, traz, obviamente, essa lógica da profissionalização que você comentava e que é uma obrigação se você quiser sobreviver e quiser seguir crescendo. Não, mas eu vejo assim que é tudo profissional, né? Desde a hora que você planeja o campeonato, a equipe que está lá, né? Tudo, a equipe, né? Que é uma grande equipe, né? Lógico que você é o líder da equipe, mas você consegue trazer só caras faixa preta, né? Assim, caras que gostam de trabalhar, sabem trabalhar. É um evento para você ter uma ideia, Rico, o Vivo Rio Pro, que foi o evento que é a etapa do CT, ele chega a envolver até 500 pessoas. A gente costuma dizer que a gente só não controla, tem duas coisas que a gente não controla. A gente não controla as condições do tempo e a gente não controla o resultado da bateria, o resultado esportivo, obviamente, porque isso esforço, parte dos atletas. O resto, a gente tem a ambição e, diria mais, a obsessão de controlar tudo, fazer daquilo um script com começo, meio e fim, com tempos e movimentos que a gente fala, o rundown, na palavra em inglês. Minuto a minuto, a gente sabe o que vai acontecer. Do minuto que toca a bateria, a buzina para a primeira sirene, para a primeira bateria do dia, até a última bateria, às vezes depois, porque a gente faz shows, a gente faz outras coisas, a gente sabe exatamente o minuto a minuto, controla, mensura, avalia e fica o tempo inteiro estudando como a gente pode melhorar. O que eu queria chamar a atenção, que todo mundo sabe, nós fechamos com chave de ouro esse ano, né? Assim, incrível, né?
Felipe, bicampeão mundial, né? Felipe, um cara assim, abençoado, né? Eu me lembro até que há uns 8 anos atrás eu tenho uma pessoa, né, que é um grande patrocinador. Eu falei, ó, esse cara vai ser o cara. Mas as pessoas não enxergam, né? Desde que eu vi o Felipe pegando onda pela primeira vez não, acompanhando ele, eu sempre vi que a forma que ele... as manobras dele conectam uma manobra, ele tem uma velocidade que ninguém tem, né? Ele vai nos lugares mais críticos, né? Eu acho que, é lógico que o Medina, o Ítalo, todos eles, o Mineiro e o Iago, todos eles, mas eu gosto muito do surf dele, a fluidez, eu gosto do atleta que não quebra o tempo entre uma manobra e outra, ser fluido, né? E ele foi bicampeão, né? E agora também no Challenge, o Samuel Pupo foi campeão, né, cara? Isso daí é muito bom. Fala um pouco disso. Eu acho que a gente vive uma época privilegiada, Rico, e no esporte como um todo, né? Eu, como você falou, eu sou um estudioso do esporte, um amante também, e também gosto de assistir outras, ou participar e assistir outras modalidades também para buscar referências e inspiração. Estudo, né? Estudo, é uma benchmark que a gente chama, né? Então, acho que a gente vive uma era que a gente tem no tênis o Djokovic, o Federer, o Nadal, agora o Alcaraz e tantos outros atletas incríveis. A gente está vendo essas pessoas jogar ao vivo. É como alguém que viu o Pelé jogar, né? Ou o Messi, o Cristiano Ronaldo, ou no surf, essa geração... brilhante do Brasil, que faz e que, de fato, quem conhece e acompanha surf, tem a série A Onda, que saiu agora do Breninho, da Globo, que está no Globoplay, que eu recomendo muito que você que está nos assistindo assista também, porque conta exatamente essa transformação e conta como que os brasileiros, através desse fenômeno que ficou chamado, né, a mídia acostumou a chamar de Brazilian Storm, de fato transformou o surf, né? Transformou os critérios de avaliação, transformou a forma como um surfista, e o Felipe Toledo é uma das referências dessa era. Né? Então, ver o Felipe Toledo é assim como ver o Messi jogando, assim como ver o Roger Federer, ou quem viu o Roger Federer, que agora se aposentou, ver o Djokovic. Se você tiver a oportunidade, é imperdível, porque é algo que não vai durar para sempre. A gente tem essa sorte de viver nessa era que vê esses gênios do esporte atuando. O Felipe, o Gabriel, o Ítalo, tantos outros, mas esses três, para a gente falar do Brasil, são gênios do esporte que a gente tem. A palavra é gênio. Gênio do esporte, que a gente tem a chance e a gente que acompanha, né? Eu que, obviamente, acompanho todas as etapas, a gente também torce, tem uma relação, acaba estabelecendo uma relação pessoal, você sabe um pouco qual é o esforço, a família. A dificuldade, né? Como o que impacta uma derrota e uma conquista, ver uma derrota depois seguida de uma conquista, quase que, né, uma história de filme. Isso faz com que a gente também veja qual que é a superação, as dificuldades e fazem com que as adaptações que eles vão fazendo no surf deles, né, e que faz com que o surf seja de fato um esporte único e com todos os componentes de profissionalismo como qualquer outro grande esporte do mundo. O que é interessante a gente falando, eu já trouxe a Fernanda Keller aqui, que é do triatlo, outros atletas também. Atrás de cada campeão sempre tem uma história de batalha, de superação, né, de lesão, né, de dificuldade, de patrocínio, né? Isso é muito legal, porque todo mundo acha que é só maravilha, mas atrás dessa maravilha tem muita batalha, né? Uma coisa que eu gostaria de entender, eu participo desse universo desde criança, né? Eu fui para a Austrália, eu acho que foi no Stubb, não, até foi Bells Beach, 75, fui com a equipe havaiana, né? Morei na casa do Jack McCoy, né? E eu notei que a Austrália ela tem assim um benefício muito grande pelos clubes, né? Ela, para quem não sabe, a Austrália, cada praia tem um clube, né? Então, se fosse no Rio de Janeiro, assim, Grumari tem um clube, Prainha tem um clube, Macumba, aí, Barda. Então, esses clubes são formados de famílias, atletas, até atletas olímpicos também, né? E eles competem entre si e depois eles competem dentro do seu próprio clube, depois entre os clubes do estado, depois nacionalmente. Quando o cara sai dali, ele já sai... É um competidor. Né? Um grande competidor. Eu sou muito amigo, morei com Barton Lynch, né? Tem visto aquela figura, um cara doce, um cara super legal, né? Então, a Austrália tem isso, né? E durante muitos anos, eles foram os grandes campeões. Aí, os americanos, eu acompanhei isso, não tinha competição na Califórnia, em Maryland, né? Só tinha no Havaí. E aí, eles
contrataram o Ian Kerr e o Peter Townley, que eu morei com o Peter Townley e o Ian Kerr na mesma casa em 72, né? Então, eu pude ver isso bem próximo. E aí, eles levaram o surf para as escolas e veio todas as gerações e os Estados Unidos cresceu. O que o Brasil tem de tão especial, na minha opinião, já para ver assim, é o talento do brasileiro, a garra e o sangue nos olhos, né? E nós não temos aquelas ondas maravilhosas, mas quando você consegue surfar aquelas marolas, assim, o beach break, assim, depois ele vai para um treino em ondas boas e aí cresce. E o que você acha que faz que o brasileiro seja tão especial? Eu acho que além dessas 3 características que você falou, Rico, eu diria que é a adaptabilidade. Eu acho que o brasileiro aprendeu, tendo tido a chance de surfar em mar de diversas condições, tirar leite de pedra, como se diz na expressão popular, né? Ou fazer do limão uma limonada. Então, se você coloca, eu acho que às vezes o Ítalo posta ondas de quando ele está treinando lá em casa e assim por diante, mesmo tem umas merrequinhas, umas marolinhas super pequenas, ele consegue fazer aéreo, ele consegue fazer manobras, ou seja, né? Baía Formosa. Então, Baía Formosa também fica bom, né? Também tem dias bons, mas mesmo quando tem dias pequenos, ele consegue fazer cada coisa que é impressionante, né? Parece uma onda que nem tem energia, nem tem força, ele consegue tirar daquela onda um resultado espetacular. É claro que o tour ele se programa para estar nos picos no melhor possível momento dessas ondas quebrarem, mas a gente não controla a natureza, né? Sobretudo com esses fenômenos, né? Que tiveram o El Niño e assim por diante, que atrapalharam a gente, inclusive, nessa temporada, e tomara que a gente evite isso e consiga fugir disso, mas de fato não está sob o nosso controle. O que a gente faz é previsão, conta com dados, contrata os melhores profissionais para poder ajudar a gente na construção desse calendário e na previsão dessas datas, mas, no fundo, a gente não controla isso. Nesse aspecto, a adaptabilidade dos brasileiros, eu acho que tem feito a diferença, além, obviamente, do talento, da garra, dessa energia, essa vontade, né, de vencer, que desde 2014 tem transformado um esporte, como você bem lembrou, até então era dominado por americanos e por australianos, e que tem outras formas de fomento a esse esporte, formação profissional. É diferente um free surfer de um surfista profissional, então o método de treino, apoio e assim por diante. E o Brasil, nos últimos 10 anos, na verdade, foram 9 edições, não teve durante a pandemia, ganhou 7. Isso é resultado, não é um fato isolado, isso é resultado de uma geração, de um esforço conjunto, e o que a gente faz, obviamente, é buscar criar mecanismos e formas de fazer com que esse esforço continue e a gente continue tendo no Brasil e na América Latina as referências desse esporte no mundo. Uma pergunta que é interessante, na minha época também, eles achavam que os brasileiros, eu, Bocão, Otávio, muitos outros, o Picuruta e muitos outros grandes brasileiros, eles gostavam da gente, né? Mas a gente não tinha um respeito como atleta deles, né? Então, hoje, assim, eu vejo que eles antigamente falavam que os brasileiros só ganhavam no beach break, aqui no Rio de Janeiro, em Hampton Beach, quando tinha etapa lá, e etapas, talvez, lá o Guston 500, antigamente. De ondas menores, né? Ondas menores. Hoje o brasileiro domina tudo, né, Exato. cara? Entendeu? E eu acho que isso é muito... que o brasileiro hoje ele tem que ser talento, ele tem que ter um fisioterapeuta por causa das manobras de aéreo. Claro. Treinar fora da água. Treinar, fortalecer, né? Precisa ter um bom patrocínio, sorte, né? E também o elemento sorte, boas pranchas, né? Então é um pacote que E cuidar da saúde mental também. Eu acho que é super importante. Como qualquer atleta, não diferente também o cuidado com a saúde mental, que é algo muito importante. Esses meninos, na verdade, meninas, a gente, às vezes, assistindo do sofá da nossa casa, às vezes eu vejo alguns comentários, às vezes críticos demais nas redes sociais, você vê. Você tem que lembrar que são meninos e meninas que estão na faixa dos seus 20 anos, novos, que têm antes dos 30, a grande maioria, pelo menos essa geração que está competindo agora, que tem responsabilidades enormes, familiares, inclusive, né, de ser pilar de sustentação financeira e tudo mais. Então, ali, quando ele está entrando na água, tem muita coisa em jogo. Não é só ganhar um troféu ou uma premiação. Tem muito mais coisa em jogo que, às vezes, a gente não consegue saber. Dimensionar. Né? Tem uma série, a nossa série, o Make or Break, que está no Apple TV Plus, Rico. Eu acho que conta mais. Então, quem tem interesse de conhecer os bastidores... qual é? Make or Break. Make or Break tem 2 temporadas e está no Apple TV Plus, no aplicativo da Apple. Vale a pena assistir, porque a gente conta ali os bastidores da vida pessoal de cada um dos atletas do Tour. É isso que a galera gosta de ver, né? Os bastidores, né? Isso aí. Muito interessante, né? Eu fico, assim, feliz, assim, de ver. Antigamente, quando
eu comecei a competir, tinham atletas que eram... Eu sempre tive humildade, eram melhores do que eu, mas eu me preparava fisicamente melhor. As baterias finais eram de 1 hora, então, no mar maiorzinho, 1,5 metro, 2 metros, ou seja, 40 minutos, o cara que não tivesse preparado, abria o bico, né? Já morria ali. E também eram as 3 melhores ondas, né? Sabia? Mudou. Né? Então, com 3 melhores ondas, você pode fazer uma média maior, o cara pega uma onda boa, um 9, um 8, né? As notas da papeleta ainda. Não, mas também era papeleta. Ainda é papeleta, só que agora... Agora não, agora é digital e sai. Às vezes as notas saíam depois que a bateria terminava, não era isso? Fazer a média sair depois que a bateria terminava, né? Hoje não, a gente tem um sistema que coloca lá, quem assiste a gente sabe, coloca as notas em tempo real. E a gente não pode deixar de falar, no Mano Zil, né? Exatamente, ele é o responsável. Né? O Mano Zil, nosso... Cara, assim, muito carinho, sou muito amigo do filho dele, da Sandra, da esposa, viajamos pelo mundo, um cara que, assim, tem muito carinho, um cara especial na minha vida. Legal. Eu queria te perguntar, como é que é o seu dia a dia como CEO da WSL? Moleza, né? Sem responsabilidade. Primeiro eu tô aqui me divertindo, pessoal, porque é raros momentos durante a semana de lazer e de relaxar. Na verdade, o trabalho é muito divertido, mas tem muitas funções, Rico. Primeiro porque dentro da minha leque de responsabilidades, acho que é assim, né? Tem lá, quando a gente trabalha no mundo corporativo, a gente fala do tal job description, né? Então, dentro do meu dia a dia, ou dessa função, a gente tem algumas frentes, algumas responsabilidades. Primeiro, a questão do relacionamento com todos os parceiros de transmissão. Então, aqui no Brasil, a gente tem os canais Globo, o Grupo Globo, como eu falei. A América Latina, a gente tem vários parceiros. A Tigo Sports, por exemplo, é um deles. E assim vai. Então, primeiro, esse relacionamento. Depois, a relação com as marcas patrocinadoras, não só na manutenção dos contratos existentes, como também na busca de novos parceiros que a gente faz, às vezes diretamente, às vezes com agências parceiras, para poder atrair novas marcas patrocinadoras nesse trabalho que eu estava falando agora, que é como que nós vamos construindo uma plataforma e um território que seja interessante para marcas diversas quererem participar. A gente é bastante cuidadoso com isso, Rico. Não é qualquer marca. A gente tem, se você olhar o nosso hall de patrocinadores, todos eles são líderes de segmento. Então, como eu falei, aqui falei alguns nomes, a própria Corona, por exemplo, né? Todos líderes de segmento e marcas referências nos segmentos ou na indústria que atuam. Também tem um outro lado, que é o lado da gestão e o relacionamento com a entidade pública, seja nas cidades onde a gente visita, então as prefeituras, todos os órgãos governamentais daquelas cidades onde a gente visita e faz nossos eventos, e também estaduais. A gente tem uma ótima relação com o governo do Estado do Rio de Janeiro, que através da Lei de Incentivo do Esporte, aproveitar e mandar um abraço para o Rafa Pisciani, para o Marcel e para toda a turma da CEL que nos apoia tanto, e apoia o surf e vários esportes como um todo, mas é referência em lei de incentivo no Brasil. A gente é também usuário através da WSL, né, beneficiário, né, acho que é a palavra certa, da Lei de Incentivo do Rio de Janeiro, e eles fazem um trabalho espetacular e a gente também tem esse papel de relacionamento com, então, a entidade pública. Depois, tem uma questão do produto propriamente dito, tem essa questão da inovação, de pensar como que nós podemos evoluir, melhorar o nosso produto, né? Diferenciar, como que a gente busca mais audiência. Então, essa questão de planejamento, de construção do produto propriamente dito. Depois tem uma questão de relacionamento institucional, então, que é palestras, que são entrevistas, que é como que a gente fala do surf para mais gente, para veículos diferentes, para que o surf e os nossos atletas seja mais abrangente e crie mais motivos e crie mais curiosidade para as pessoas assistirem. E, obviamente, seria um negócio, né? Eu sou responsável por um P&L, como a gente fala, né? Responsável pelo negócio da empresa na América Latina. É uma responsabilidade absurda. É uma responsabilidade enorme, que tem receitas e que tem despesas e que visa, sim, resultado financeiro e que deve, né? E que reporta, então, resultados para a matriz, que fica em Santa Mônica, na Califórnia. Essa posição que eu ocupo tem mais 3 pessoas que ocupam em outras regiões. A WSL divide o mundo em 4. Essa posição chama presidente para a América Latina. Existe uma pessoa com esse mesmo cargo que eu, olhando a América do Norte, uma outra olhando... Quem é na América do Norte? É o Graham Stapleberg. Talvez você já tenha conhecido ele. É um cara, antiga, né? Cara especial.
o Francisco Espínola em Portugal e o Andrew Stark, que fica na Austrália e cuida de Austrália, Ásia e Oriente Médio. Ou seja, com todas as... Worldwide, né? Uma coisa... essas 4 pessoas lideram grandes equipes que são responsáveis pela gestão do negócio no mundo todo, com a matriz baseada na Califórnia. A parte esportiva dos atletas do CT está baseada na Califórnia, né? Essa relação com os atletas, através de um escritório que chama-se Tours and Competitions, que tem a Jessie Miley Dyer, que é quem lidera, tem uma figura muito conhecida, muito querida de todos os brasileiros, que é o Renato Rickel, que você conhece, nota 10. que é um brasileiro que dedicou a vida ao surf. Aproveitar para mandar um abração para o Renato, que mora na Austrália, mas que também trabalha junto com a Jessie, com o Travis e com um time grande que faz essa relação com os atletas por divisão. Então a gente tem o CT, que é o Championship Tour, o Challenger Series e os QS, que são os Qualifying Series. A relação com os surfistas do Qualifying Series são feitas de forma regional. A relação com os surfistas que competem no Challenger Series e no Championship Tour são feitos através do escritório central que fica em Santa Mônica, através do time da Jessie. Então, é claro que existe uma correlação e existe um trabalho conjunto de todas as áreas para que a gente consiga fazer a empresa evoluir e andar para frente. Acho que a gente, como liga e como esporte, tem acertado mais do que errado. De vez em quando, esse ano foi um ano que a gente teve algumas polêmicas, né? Mas isso faz parte. Faz parte. A gente conseguiu ir adiante. Eu, pessoalmente, muito feliz por fazer parte de uma era onde os brasileiros têm ganhado tudo. Então... E como é que os gringos ficam, né? Assim, você estava falando que eles eram amigos, mas não respeitavam. Eu acho que hoje em dia os gringos temem. Eu vejo nos eventos, assim, eles caem na chave com o Gabriel, eles caem na chave com o Ítalo, com o Felipe, eles temem. É interessante, de fato, assim, cria... de fato, não sei se medo é a palavra certa, mas acho que um desconforto, sem dúvida nenhuma. É um desconforto, porque, sem dúvida nenhuma, é uma referência. E quando a competição é no Brasil, a gente viu agora, semana passada, a gente estava lá em Saquarema. A nossa torcida faz toda a diferença. Né? E os surfistas não estão acostumados com isso. Então, os surfistas brasileiros, sim, querem e pedem para chegar logo ao evento do Brasil. Mas os outros surfistas não estão acostumados com isso. Então, com essa energia. Com essa energia, carinho, né? Que eu acho que é uma energia respeitosa, né? Diferente um pouco, até a gente tem esse espírito aloha, eu acho, no surf, o soul surf, que ajuda muito, um pouco diferente da torcida. Porque eu falo que eu trabalhei anos com futebol, e a torcida adversária do futebol é um pouco mais raivosa, critica, mais agressiva e tal. Isso tem menos no surf. A gente teve algum outro episódio de comentários bobos nas redes sociais, mas nunca se traduziu para o mundo da areia, na areia, assim por diante. Então, e a gente tem tido sorte, Saquarema e Rio de Janeiro tem dado muita sorte. Todos os eventos, ou a grande maioria dos eventos, tem dado Brasil campeão. Não foi diferente agora na última etapa do Challenger Series, que teve o Samuel Pupo como campeão, inclusive se sagrou ou carimbou o passaporte para voltar para a Elite em 2024. E foi uma bateria sofrida, né? Foi duro. Não, mas isso que faz legal, né? Assim, né? Foi duro. O Challenger Series é difícil, são 80 homens e 48 mulheres. Então, para vocês terem uma ideia, né? O CT tem 36 homens e 18 mulheres. Então, é claro que são diversos, são níveis. Então, é Elite e o Challenger Series é a divisão de acesso, mas a grande verdade é que você ganhar dentre 80 não é uma tarefa fácil. Não. E só bom, né? Só gente boa. E são 6 etapas apenas. O CT são 10 mais o Finals, né? O CS, que é o Challenger, são 6 etapas apenas. Então, o trabalho que o Samuel, o David fizeram foi espetacular e faltou um pouquinho para o Matheus e para a Luana. Eu sou muito amigo do E para o Michael também se classificarem. Faltou pouquinha coisa, vai chegar a hora deles, a gente está muito esperançoso e na torcida. Tem que ter foco, né? Eu acho que nesse momento que os atletas que não emplacaram para o CT 2023 tem que ter certeza que eles são bons, que vão continuar e ter foco. Tem que ser, às vezes, uma perca num campeonato, né? Eu me lembro que eu fui no Peru, em 69, competir, né? Com a prancha pequena, onda grande. Sei lá, quebrei a prancha na primeira bateria. No segundo ano, eu copiei as pranchas dos australianos, dos americanos, e fui para a final com os melhores do mundo, né, cara? Então, aquela derrota que me fez... Né? Uma coisa que eu queria te perguntar, um comparativo, o seu trabalho aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, é um espetáculo, cara. Eu sei que o Brasil, os eventos aqui, tem a maior área construída de palanques, os melhores palanques. Estou enganado? Não, né? É isso. O maior se orgulha disso. O maior número de público também, né? A audiência também que acompanha, talvez na televisão, nas mídias sociais, sejam das maiores, né?
são vários recordes, né? E 7 vezes campeões mundiais. Fala um pouco sobre isso daí, como é que os americanos, australianos e havaianos veem isso daí? Olha, eu acho que a gente tem uma motivação e uma inspiração muito grande de tentar fazer fora da água o que os atletas brasileiros dentro da água fazem tão bem. Então, o que a gente tenta é replicar tamanho sucesso dentro da água, fora da água, tentando fazer também com que o Brasil se torne uma referência de execução, de promoção, de realização de eventos. Eu acho que a gente conseguiu, esse ano, a gente conseguiu fazer o maior evento de surf de todos os tempos, mundialmente, né? Público na areia, a gente teve 9 dias de evento, a gente conseguiu recriar um conceito de que o dia off era um dia de praia vazia, um dia chato. Foram 9 dias de evento, dos quais 6 dias off e 3 dias on de competição. E mesmo os dias que não tiveram competição, nós nos preparamos para isso. Uma série de ativações na praia, uma série de recursos que fizeram com que a praia prender a atenção e fizesse com que as pessoas continuassem na cidade curtindo. Isso gerou um impacto econômico recorde de 97 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro e para a cidade de Saquarema, ou seja, algo inimaginável anos atrás para um evento de surf. E isso também tem a ver, Rico, com conhecer melhor quem são nosso público, esses 45 milhões de pessoas que têm interesse por surf e por que tem. Então, o desafio sempre é de que maneira a gente vai desenvolvendo esse esporte sem perder a nossa essência, mas isso que é importante, sendo legítimo. Não pode descaracterizar. São sem perder a essência. Nós somos a Liga Mundial de Surf, então sem descaracterizar isso, mas entender quais são, não é um ou, é um e, eu acho. Que o que a gente pode adicionar, camadas de entretenimento e de motivos para que as pessoas se divirtam. E aí, eu acho que o céu é o limite. A gente teve até a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Eu queria agradecer que nesse Challenge Series eu fui convidado por vocês, né? Eu fiz uma bateria com o meu grande amigo Otávio Pacheco, né? O Guilherme Erdi e Vitor Ribas, ganhei essa placa aqui. Quero apresentar aqui essa placa maravilhosa que eu ganhei aqui. Também um bonequinho característico. O Riquinho aqui, né? Então, é muito legal vocês lembrarem do passado, né? Que falando até para a audiência, é legal até comentar nos campeonatos. Quando eu ia para lá, em 67, 68, a gente dormia na praia, cara. Dormia no sleeping bag, né? Eu, Caneca e outros amigos, né? A gente acampava na praia. E o mais incrível é que a gente deixava as pranchas na praia e ia comer lá no Marisco, que é um bar que ainda tem hoje, um restaurante. Ia comer um PF lá, voltava. E nos dias de... entrava o sudoeste, os dias de estorra, a gente ia para as varandas das casas se abrigar e não era uma invasão, porque não tinha negócio de... Então, muito legal, né? Muitas vezes dormia na areia ali, o mar subia durante a noite, você escutava aquele ruído, né? Então, puro surf, né? Nessa época não tinha cordinha também, né? Então, são momentos, assim, muito legais, né? Saudosos, né? Cara, assim, eu fico muito orgulhoso de ver, quando eu vejo o Jornal Nacional, os brasileiros ganhando, cara. Pô, no primeiro título mundial, cara, pô, fiquei até emocionado, né, cara? Porque foi... Como é que se fala assim? Tá vendo com a equipe do Rico Surf, ver o Brasil ser campeão mundial naquele momento. Hoje já emociona, mas daquela vez era uma coisa assim... primeira vez, uma virada de página, na verdade. Né? Então, uma coisa muito legal. Eu que tive o prazer de levar o Mineirinho, fui buscar ele no aeroporto pela primeira vez no Havaí, levei ele para lá. É um cara brilhante, né? Você vê que ele que veio um cara da batalha, eu me orgulho muito de ver que ele é um cara batalhador, veio de Guarujá, né? Não veio de família rica, né? Então, muito legal você ver um cara ganhar o mundo, né? Parabéns, Mineirinho. Né? Já outro dia fizemos um evento lá em Guarujá, onde eu tive como convidado você para palestrar, o nosso querido Mineirinho, doutor Marcelo Picuruta Salazar, o Rafa também, né? Então, foi muito legal, né? Toda essa jornada assim, do surf, assim, dá brilho na vida da gente, a gente fica feliz, né? Misturar as diversas gerações e honrar o passado, né? Honrar quem nos trouxe até aqui. Então, acho que a gente tem cada vez mais encontrado espaço para fazer isso e eu, pessoalmente, fiquei muito feliz, Rico. E, de novo, eu te agradeço aqui publicamente por ter participado, porque foi um show, tava praia lotada. Eu fiquei chocado que a turma desceu para ver os velhos, né? Cadê? Praia lotada, foi incrível e foi divertida, de verdade, né? A bateria e esse clima de celebração, sempre com muito respeito, inclusive, das novas gerações, né? Isso aí. Eu faço eventos há muitos anos, né? Eventos menores, mas fiz o Petrobras durante 10, 11 anos, os eventos da Eco Rodovias, e
sempre que vem um atleta aqui, eu pergunto qual foi o perrengue, o pior caldo, principalmente da galera de ondas grandes, né? E você, nessa sua jornada, né, do surf, qual foi, assim, teve algum evento que pintou uma tempestade, alguém se machucou, alguma coisa assim que possa trazer para a nossa audiência aqui alguma coisa diferente? Claro. Quem trabalha com eventos... Aliás, não sei se vocês sabiam, mas produtor de eventos é uma das profissões, por pesquisa, mais estressantes do mundo. Eu acho que ela só perde, se não me engano, para bombeiro, acho. Para bombeiro e policial, se não me engano. Produtor de eventos, acho que é a terceira, se não me engano, se eu me lembro bem da pesquisa, né? Adrenalina o tempo inteiro. Porque, de verdade, a gente lida com pessoas e, no nosso caso específico, com variáveis que a gente não controla. Então, graças a Deus, nunca ninguém se machucou. A gente tem, óbvio, um protocolo bastante rigoroso para isso. Mas eu acho que me lembro de uma vez que vale a pena contar a história aqui, Rico, que foi que durante a pandemia, a gente simplesmente, por uma questão óbvia, teve que parar completamente os nossos eventos. E, tendo parado os nossos eventos, o que aconteceu foi que nós tínhamos contratos vigentes com marcas patrocinadoras. E todo mundo vai lembrar aqui que está nos assistindo que todas as plataformas esportivas, os canais esportivos, não tinham conteúdo fresco, novo, ao vivo para colocar no ar, começaram a colocar os apresentadores de suas casas, mas tinham que falar do passado, porque não tinha mais presente, mais futuro, porque você não sabia quando que a pandemia ia terminar. Então, ele tinha que falar do passado, ficar falando de jogos passados, Mas cansa, né? Mas cansa. E chegou uma hora que isso estava se esgotando, sobretudo porque a pandemia foi durando, muito triste, né? Foi durando mais tempo do que todo mundo imaginava. E o que aconteceu foi que a gente, então, criou um evento, que tinha um evento com caráter beneficente, inclusive, que a ONG beneficiada foi a ONG do Jojó, que é o Projeto Ondas, que é muito legal e que fica no Guarujá, que faz um trabalho lindíssimo. E a gente criou um projeto que trouxesse uma novidade do mundo do surf. Diferenciar, né? Diferenciasse. E nesse aspecto de diferenciação, estavam ali naquele momento das lives, né? Você vai se lembrar, tinha os artistas da música, faziam muitas lives e tal, e a gente queria criar um produto diferente, já que a gente estava num momento diferente, muito mais de diversão. Ninguém está pensando em competir, todo mundo estava pensando ali, naquele momento, em se unir em diversão. E o que a gente fez foi, em conjunto com a Sport TV e com marcas patrocinadoras, a gente criou ali a Onda do Bem. E a Onda do Bem era um evento que combinava artistas e atrizes famosos e de personalidades que gostam de surf, que surfavam, pelo menos de nível intermediário, com atletas profissionais. E a gente fez no formato de tag team, então eram 25 pessoas, com 5 pessoas, Guarujá? 5 times de 5 pessoas cada um. A gente não tinha revelado onde era a praia que nós íamos fazer, porque justamente nós não podíamos gerar aglomeração. A gente fez, finalmente, em Itamambuca. Eu fui juiz. Que é em Ubatuba, nesse evento que você foi juiz aqui do Rio de Janeiro. Nesse evento específico, a gente teve protocolo de bolha, ficamos hospedados num hotel em Itamambuca, testamos todo mundo na Covid, tivemos uma operação de guerra. Eu joguei de longe. Você jogaram de longe, junto com o André Lopes, junto com o Bruno aqui dos estúdios aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tinha ali uma operação de guerra que tinha uma série de detalhes que a gente nunca tinha feito na vida. Era a primeira vez que a gente estava fazendo. Mas tem um específico que foi muito interessante, que aquele evento, Rico, você vai se lembrar, ele foi noturno. Eu lembro. Como é que eu vou julgar esse negócio de noite? Foi um evento noturno e a gente iluminou as pranchas de LED. Quem está nos assistindo e tiver curiosidade, depois de terminar aqui, assiste Onda do Bem, põe Onda do Bem no YouTube que vocês vão ver. Então tinham lá as pranchas iluminadas por LED. No dia anterior, era sexta-feira ao vivo, na Sport TV. No dia anterior, nós fomos fazer os testes de iluminação para testar as câmeras. Para ver se dava para ver bem, né? Para ver se dava para ver bem, tanto para os juízes quanto para o Sport TV. Nós tínhamos alugado alguns balões de iluminação, inclusive de uma tecnologia importada, que eram caríssimos, e a gente conseguiu descobrir essa tecnologia, que era uma espécie de uma luz artificial, porque a praia ali de Itamambuca não tinha iluminação, e quem conhece de praia que não tem iluminação, à noite é um breu, você não sabe nem o que é mar, o que é areia, não consegue nem enxergar, e a praia de Itamambuca não tem essa iluminação, aliás, não tem até hoje. Bom, nós fomos fazer os testes. E a gente começou e a gente colocou esse balão, que era um balão que, na verdade, imitava uma lua e tinha um poder de iluminação gigante. E a gente começou a posicionar e estava uma noite com neblina. E a gente começou a ficar com medo porque não aparecia na câmera, aparecia um pontinho vermelho assim surfando. Um surfista foi lá entrar na água e falava, não consigo ver nada lá de dentro do mar. E ali surfando ali dentro. E a gente na quinta-feira fazendo os testes. E de repente, Rico, um engraçadinho que a gente depois acabou descobrindo quem era, mas na hora a gente não sabia, começou a andar com um drone em cima do evento. Só para perturbar? Só para perturbar e só para poder olhar.
De repente, esse cara encosta o drone nessa lua artificial, fura a lua artificial, fura essa iluminação, o negócio vira uma bexiga, murcha e começa a baixar. Tudo pronto para o evento. Faltando horas para o evento, a gente, na noite anterior, desesperado, o que a gente fez foi encontrar, da noite para o dia, mais de 25 daquelas torres temporárias de iluminação de obra de estrada. Sei. E a gente conseguiu contratar aquilo. E no dia seguinte, tinha uma outra coisa. Tinha várias pessoas dessas celebridades que surfam que não necessariamente tinham uma condição de surf capaz de enfrentar um mar grande, por exemplo. Então, a gente também não controlava na sexta-feira se o mar estava grande ou estava pequeno. Então, de novo, de noite ainda por cima. Então, a combinação de iluminar esse evento para fazer com que ele ficasse visível na televisão e virasse um produto televisivo de fato. Não tinha ninguém na areia. A gente furar o balão. Corrigir o balão do dia para a noite, providenciar novos torres de iluminação para fazer a praia ficar com novos, mais lumens e a praia ficar de fato iluminada. Fazer todos os testes de Covid e estabelecer um protocolo de bolha dentro do hotel, ou seja, perrengue foi o que não faltou nesse evento. Adrenalina o tempo inteiro. Eu me lembro de deitar na cama, a minha sensação de deitar na cama depois que a gente entregou o evento com sucesso, me lembra a sensação de realização, porque a vida é assim. Quando você se esforça muito, né, e planeja muito e coloca muita paixão no que você está fazendo, quando você conquista, dá uma sensação que é difícil de trocar por qualquer outra coisa. Eu me lembro, eu e meu time temos celebrado muito e depois a sensação de deitar na cama e entender e passar o filme, às vezes, na cabeça, dizendo de tudo que poderia ter dado errado, saído do controle, mas a gente conseguiu corrigir o que aconteceu de errado e foi um sucesso, finalmente, um sucesso de audiência que até hoje marcou a época. Então, foi um perrengue. Foi um perrengue enorme, mas deu certo no final. Falando de coisa boa, em 2021 houve uma mudança do formato dos 5 melhores, WS Final, né? Isso. Em Trestles, né? E aí, eu achei legal, assim, isso foi uma ação de marketing, isso é para promover melhor os atletas, como é que você enxerga isso aí? Olha, isso é resultado de algumas transformações que a gente vinha observando enquanto liga, que como, né, o surf até então era um campeonato de pontos corridos. E tinha já acontecido algumas vezes de que o campeonato, antes de terminar, ele já tinha determinado um campeão. E o que a gente percebe... Isso é ruim, né? Para qualquer campeonato de pontos corridos, não é diferente no futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro, quando um time é campeão com 7 rodadas de antecedência, com 5 rodadas de antecedência, naturalmente a audiência dos jogos restantes ela cai drasticamente. A gente também percebeu que isso acontecia. E aí existe sempre uma lógica de como combinar esse formato eliminatório, meio de Copa, com um formato de campeonato, efetivamente. Faz um paralelo, do ponto de vista da ética esportiva, para que os surfistas, né? E aí a gente entendeu, né? Um pouco, né? Os esportes coletivos tem essa lógica do playoff, né? Os esportes americanos e tal. E aí a gente, com essa mudança, tinha essa pretensão de criar novos fatos, novos pontos de emoção dentro, né, de vai ou não vai dentro durante o ano todo e não somente na determinação do campeão e da campeã. Foi por isso que essa mudança foi implementada. Desde então, e aí essa mudança ela foi aprovada por todos, não só dentro da WSL, mas também pela comissão de atletas. Importante que se diga, a comissão de atletas participa dessa decisão. Legal. Foi uma decisão legal, porque é uma forma democrática, democrática, não foi unilateral. Não, colaborativa. Então, a comissão de atletas participou dessa decisão. Houve, sim, muita discussão. Não quer dizer que foi uma decisão unânime, mas foi uma decisão, sim, de maioria. E essa decisão, todos entendendo qual que era bem e a finalidade. Desde então, a gente já teve 3 edições do WSL Finals, foram 3 anos nesse novo formato, a audiência se multiplicou. E esse último ano, que foi agora, que consagrou o Felipe Toledo, foi o ano de maior audiência, foi o dia mais visto de surf na história. Então, então é importante dizer, Rico... São os dados que se ficam consolidados, é importante que é dizer isso que a gente está buscando. Do lado do negócio, né, quando você é torcedor e você olha... depende sempre de qual é a ótica, qual é o ponto de vista. O ponto de vista do atleta, o ponto de vista do fã, o ponto de vista da liga, o ponto de vista da entidade. Então, esses 3 têm que se combinar dentro do possível, encontrar um caminho. O resultado foi, o objetivo tem sido atingido e os recordes de audiência têm sido batidos ano após ano.
Claro que ainda tem uma crítica ou outra, mas de fato acho que o bem maior... A crítica faz parte do negócio. Faz parte do negócio, faz parte, é paixão. E quando tem paixão, tem apoio, mas também tem crítica. Então faz parte isso e a gente tem evoluído. Na prática, o objetivo foi alcançado e tem sido alcançado ano após ano. A gente tem conseguido mais audiência, falado com mais gente. A gente sabe que Trestle é uma onda espetacular, dá para os dois lados, né? Mas por que foi escolhido Trestles? Assim, porque tem tantos picos maravilhosos, é porque os Estados Unidos é assim, é a base de tudo, é lá onde o escritório central, porque o patrocinador... Eu acho que tem algumas razões. Primeiro, tem uma questão, técnica, que Trestles é difícil você encontrar uma outra onda com tantas possibilidades como a onda de Trestles. Depois, sim, o mercado americano é um dos objetivos de crescimento da liga. Em setembro não tem onda nova aí. Então, a gente não poderia. Uma vez que a gente mudou esse calendário de janeiro a setembro, o que a gente fez foi fazer uma estratégia de always on, de maneira que nós teríamos surf durante no mínimo 10 meses do ano. Antigamente não era assim. E assim tem sido. O CT vai de janeiro a setembro e o Challenger vai de maio a outubro. Ano passado, maio a novembro. Esse ano, maio a outubro. Ou seja, 10 dos 12 meses do ano, nós temos produto de surf disponível para o mundo inteiro consumir. Isso é uma estratégia de tudo pensado, ampliação, tudo planejado. Sem dúvida nenhuma. Se você só ocupa 4 meses, 5 meses, 6 meses do ano, mas as ligas americanas fazem isso. Mas tem uma outra característica que é diferente, e aí acho que merece um podcast para discutir. Mas a estratégia é essa, é criar essa estratégia de always on. Nós temos eventos de diversos níveis durante o ano todo. Porque você mantém o amante do surf o ano todo. Mantém o amante do surf consumindo, cria oportunidade para parceiros comerciais fazerem parte disso e cria oportunidade, inclusive, para os atletas poderem ter a condição de competir e tocarem para frente as suas carreiras. E é claro que tem uma pequena porção daqueles que passam, passam pelos dois campeonatos, obviamente. Alguns gostam porque competem mais, outros não gostam, mas... De fato, o que a gente tem é um número recorde de eventos de surf, um número recorde de audiência e um crescimento da base de fãs e da base de audiência que tem sido crescente ano após ano. Então, acho que ainda falta muito, a gente está no caminho e acho que a gente também tem que ter essa humildade de fazer correções de rota à medida que vai sendo necessário. Para isso, a gente se baseia em dados, se baseia em social listening, que a gente chama, que é entender o que está sendo dito por aí nas redes sociais, o que está sendo dito por aí no mercado, quais são a opinião dos patrocinadores, a opinião dos atletas e como que a gente faz com que todos esses stakeholders, ou esses públicos que fazem parte do ecossistema do surf, consigam chegar numa conclusão que seja boa para todo mundo. É um trabalho de diplomacia. Não, eu fico muito feliz que eu vejo toda essa estrutura aí, né? Assim, funcionando, né? E você explicando melhor essa relação com o patrocinador, com o Estado, com as leis, com as prefeituras, né? Com os atletas, né? É complexo, né, cara? Não, é legal. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu desejo, cada um tem uma vontade, cada um tem uma percepção. Então, essa ideia de tem que ser um bom negociador, tem que ter uma capacidade de negociação, tem que ter paciência e tem que ter uma capacidade, eu acho que uma visão, assim que eu pauto a minha vida, uma visão otimista do mundo, de entender que todo mundo tem suas visões, mas é pro bem. E é porque quer o progresso. Às vezes, sobre formas diferentes de enxergar, mas todo mundo quer o bem do surf, todo mundo quer o surf... Ver o surf brilhando. Então, é nessa vibe, é nessa direção que a gente trabalha. Legal. Para fazer uma coisa, eu tento fazer o podcast aqui divertido, alegre, como é que se fala, técnico, né? Passando para as pessoas todo esse mundo, né? Que é da WSL. Aí eu peguei 3 jornalistas para te fazerem perguntas, né? Então, vamos lá. Eu peguei o Breno Diniz, da Rede Globo, né, que fez aquele programa Onda, né? Ele perguntou aqui, você pretende trazer o WS Final aqui para o Brasil? Acho que 2024 já está planejado sem Trestles, né? Já está planejado sem Trestles. Futuramente você tem essa ambição de trazer para Saquarema ou qualquer outro lugar? Eu acho que o WSL Finals é um produtaço, né, que chama muita atenção. Tem uma questão de ondas no mês de setembro, que é quando acontece o Finals, e tem uma questão de definição do calendário. A gente tem uma estrutura no evento de Saquarema especificamente, que é uma estrutura, você teve lá, gigantesca, que está montada
pensada para suportar um evento de vários dias e não só de um dia, né? Então a gente nunca tinha discutido esse modelo. O que a gente fez foi pela primeira vez trazer o Challenger Series. A etapa final do Challenger Series esse ano aconteceu no Brasil. Então, acho que foi um bom avanço. Um evento de vários dias, não só de um dia, foi um bom avanço e um teste para que a gente possa avaliar, sim, o Brasil, por que não, como uma etapa do Finals. Se é em Saquarema, se é em outra praia, eu acho que tem a ver, de novo, com estudos e possibilidades. O mercado brasileiro é um mercado importantíssimo e chave para a Liga. E eu acho que ter essas novidades fazem parte da nossa estratégia por aqui. Ter tido as finais do Challengers já foi um espetáculo. Foi uma conquista, que antigamente costumavam ser no Havaí. Foi um espetáculo e o Mar, você estava lá, contribuiu muito e deu esse show para todo mundo. Aliás, acho que as melhores ondas do Challenger 2023 tiveram que acontecer em Saquarema. Beleza. O que eu ia te perguntar também, o nosso querido Bruno Bocaiúva, né? Ele gostaria de saber da importância de Saquarema receber os 3 eventos das divisões, né? O CT, né? O Challenge Series e o QS 5000. E o QS 5000, né? O que faz... isso é muito importante, né? Qual o impacto para Saquarema e para o Brasil? Eu acho que Saquarema é uma cidade surf, né? O Maracanã do surf, uma referência brasileira e agora mundial de surf. E que a gente tem... primeiro, a gente tem uma relação muito bacana com a comunidade e com a prefeitura. Então... e com todos os comerciantes, a rede hoteleira, a rede gastronômica, dos prestadores de serviços e assim por diante, tem uma relação ótima. A gente se sente em casa, em Saquarema. Quero aproveitar para mandar aqui o meu aloha para a prefeita Manuela Pérez, o secretário Pérez, o secretário Rafael Castro Badá e toda a comunidade de Saquarema, que sempre nos recebem também. A gente faz bagunça lá, às vezes faz barulho na montagem, na desmontagem, mas cria, eu acho, algo que a cidade... entende qual que é o tamanho do benefício, Rico. A cidade adora nos receber e a gente adora ir para lá. Isso faz com que, se você considera que tem ali um mar, talvez um dos melhores, de melhor condição e consistência de ondas do Brasil, se não for o melhor, faz com que a gente tenha esse apoio somado à condição técnica, uma combinação perfeita para poder fazer com que Saquarema seja a única cidade do mundo a receber os 3 eventos das nossas mais altas hierarquias esportivas. Eu acho que o Saquarema é o Maracanã do surf brasileiro, né? Então, quero mandar meu aloha aí para a prefeita, para as pessoas de Saquarema. Eu tinha casa lá, tinha uma casa na beira da praia. Não sabia. Ao lado da Pousada Sudoeste, né? Passei minha infância, tem muito carinho. Né? Tem até uma dona Bela lá que botou o nome do filho dela de Rico por causa de mim, né? Eu saía com a família para pescar, então tenho um carinho muito grande, né? E aproveitando antes da pergunta, que tem mais uma do Gerson aqui, eu me lembro exatamente quando o evento era no Rio de Janeiro, era aqui no Postinho, né? Isso. E foi lá para Saquarema, né? E a gente tinha uma dúvida de como é que, se o público ia para lá, se ia continuar sendo um sucesso. E, na minha opinião aqui, para te falar, foi fantástico, porque Saquarema é o North Shore também, como se fosse o Havaí, não é numa cidade grande, né, onde o surfista gringo fica meio perdido, né? Fica aquele ambiente assim, a segurança também, o policiamento é muito bom, não tem violência, né? Então, eu acho que foi muito bem escolhido e também vejo, na questão... comercial, é lógico que é maravilhoso para a cidade, né? A prefeita e toda a sua equipe viu essa oportunidade que faz com que Saquarema tenha visibilidade para o mundo, né? Da vez passada aqui, fizemos uma mesa redonda de ondas grandes, a mesma coisa Nazaré viu, né? Nazaré viu aquele potencial, o Gert McNamara, né? E os brasileiros, o Chumbo, né? O Burle, né? O alemão. A própria Maia. Também somos líderes lá das ondas grandes, viu esse potencial que faz a cidade estar com os hotéis cheios, aluguel de carro, movimenta todo o turismo, os restaurantes, né? Então, é muito legal, né? Isso... para você ter uma ideia, no Vivo Rio Pro, agora no Corona Saquarema Pro, a gente bateu recordes de público, mas um número que já está fechado do Vivo Rio Pro, a gente recebeu nos 9 dias de eventos mais de 300 mil pessoas. Então, vindas do Brasil inteiro e várias de outros países da América Latina, Argentina, além dos atletas, obviamente, que vêm com seus staffs e gente do mundo inteiro, mas especialmente gente que veio para visitar o evento, muita gente da Argentina, do Peru, do Equador, do Chile, do Uruguai, vindo ali para se hospedar. É tão grande a ocupação da rede hoteleira de Saquarema, ela ultrapassa os 100%, de forma que
alguns ou vários dos hóspedes passam a se hospedar nas cidades de Búzios, Maricá, Araruama, que são as cidades do lado, Cabo Frio, que são as cidades paralelas, laterais ali de Saquarema, e vêm ao evento para curtir. Ou seja, olha qual é a força que a gente tem tido, e ano após ano a gente tem observado esse crescimento. Obviamente isso coloca na gente uma expectativa enorme de sempre melhorar a cada ano, trazer novidades, e a parte de dentro da água é com os atletas, eles têm feito isso bem. E é legal porque o clima, como é que se fala, ele... Tá tudo certo lá, é mais livre, aquela onda, aquela areia enorme, né? Tem a Barrinha como alternativa, tem ali Saquarema, né? Tem então, festa à noite. É muito legal, tudo tranquilo, né? E finalizando aqui a pergunta do Gerson Vilho, que é do Rico Surf, né? Ele perguntando um pouco, como é que é, Gerson, rapaz? Qual é a parte mais trabalhosa do evento? São todas, né? Não dá para... Eu acho que o evento tem algumas etapas, né? Que é a concepção, o planejamento e a execução, efetivamente. Então, todas as etapas têm a sua dificuldade. Quando você trabalha com gente que sabe, entende do assunto, as coisas ficam mais fáceis. O que a gente tem aqui, o que eu tento estabelecer no meu time, é a cultura da cooperação e a cultura da criatividade. Então, a gente tem estímulo de novas ideias, premiação por novas ideias, o reconhecimento para quem contribui e para quem vai além do que é de fato a descrição ali do que a pessoa está destinada a fazer. A gente trabalha com gente muito apaixonada, trabalhar com surf é apaixonante, então a gente trabalha com gente muito apaixonada e que quer e que entende qual que é esse nosso movimento de ser caprichoso, de ser extraordinário, de tentar fazer diferente, de buscar excelência em tudo que a gente faz, da maneira que a gente faz e como que a gente honra essa confiança que a gente tem das comunidades onde a gente passa, das marcas patrocinadoras, dos parceiros de transmissão e especialmente dos fãs. Pô, muito bom, né? Está sendo uma aula aqui para a gente, a sua participação, né? Eu trouxe jornalista para te perguntar e agora, galera, eu tenho novidades aí para vocês. Eu sou muito amigo do seu primo, do Érico Fonseca, né? Eu e o Thiago Bernardes fomos lá para El Salvador, né? Curti muito. Aí lembrei de ligar para ele, né? E aí ele me contou umas histórias legais aqui suas, né? Lá vem. É verdade que em Guarujá, quando você ia na enseada, quando você era pequenininho, você colecionava palitinhos de sorvete para poder ganhar a prancha de surf. Exatamente. Eu não sei por que nenhuma empresa mais de sorvete, Chico, faz isso, porque deveria fazer. Né? Eu me lembro como se fosse hoje da minha... E patrocinar também, né? Exato, e patrocinar também a prancha de isopor. Tinha esse negócio, né, do palitinho, né, para você ter a força de uma campanha. O palitinho durou um ano, até hoje as pessoas olham no palitinho para ver se ganhou alguma coisa ou não, mas é verdade essa história. Eu realmente, minha primeira prancha foi uma prancha de isopor no Guarujá, na Praia da Enseada, onde eu costumava frequentar. E você conseguia quando ficar era em pé, garoto. você é tão grande eu era molequinho, eu conseguia ficar em pé. Caraca, era molequinho, eu conseguia fazer um prancha de isopor grosso, assim, na época, eu me lembro. Isso, e assava toda a barriga, assava né? toda a barriga, exatamente. Ficava toda vermelha a barriga, depois coçava a tarde inteira. Mas eu, sim, conseguia surfar e adorava. Então, desde criança, na verdade, você tem já esse feeling, né? esse gosto. Você passou por vários esportes, né? E várias empresas, até chegar agora, está fazendo esse trabalho brilhante, né? E o que eu acho legal da entrevista é porque as pessoas têm mais esse lado explicativo, né? De como funciona essa conversa nossa, assim, inteligente, gostosa, né? Gostei da pergunta, tempos saudosos, gostei muito, viajei lá para minha infância, muito legal mesmo. Bom, e a outra coisa que eu queria perguntar, você sempre gostou de malhar? Outro dia eu te liguei lá e disse, Rico, estou na academia. Eu falei, pô, estou atrapalhando o cara aí você me atendeu com o maior carinho, né? Você também tem um irmão chamado André, né? Exatamente. Ele é grandão, assim que nem você? O André é forte, ele não é surfista, mas é forte, é fisiculturista. E aí, quer dizer, quando vocês eram pequenininhos, não tinha whey protein aqui com facilidade, vocês trocavam por leitinho, né? Então, botava leitinho na dele para ele não ficar tão forte assim. Como é que é essa história? Na verdade, não era isso. Na verdade, era que eu sou o filho mais novo e tenho 2 irmãos mais velhos, o André e o Fábio. E quando, numa casa que tinha... A gente nunca nos faltou nada, mas as quantidades eram controladas. Hoje acho que a gente vive o mundo da abundância, eu vejo as criações, os filhos, tudo com muita abundância. Então tinha lá o iogurte contado, as quantidades das coisas eram contadas. E desde a minha infância, eu sendo o filho mais novo,
eu me sentia desrespeitado pelos meus irmãos que comiam a minha parte do iogurte, o bife maior, essas coisas de irmão, mas não sobrava nada, né? Então, nesse negócio, até o dia que eu fui crescendo, e eu também, só que daí eu era moleque, comecei a ir na academia quando eu tinha 13, 14 anos, mas eu não tinha dinheiro para comprar whey protein, essas coisas todas, que eram caras. Mas meu irmão mais velho, que tem 7 anos a mais que eu, ele 7, tinha. né? 7 a mais, ele tinha. Diferença. É uma diferença grande. Com 11, ele tá, exatamente, estou com 13, o cara já tem 20, ele já tinha o dinheiro dele, sei lá, né, já trabalhava lá com meu pai e tal, ele conseguia já comprar ali as vitaminas dele, mas eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu também achava que aquele negócio podia me ajudar a ficar forte, então, só que eu não podia dar para ele a sensação de que eu estava tomando aquilo, então às vezes eu fazia uma receita especial ali, trocava um pouco de whey protein por leitinho, eu acho que ele nunca percebeu, mas agora ele vai finalmente, depois de mais de 20 anos, descobrir, mais de 30 anos quase, né, porque eu fiz 43 André agora. Boico, né? André Boico, ele foi muito simpático, né? Gostou, muito bom, cara. Eu quero trazer um pouco de... Um abração pro André, meu irmão do coração. E qual outro hobby que você faz? Eu sei que você gosta muito de viajar, né? Pelo Brasil, pelo mundo, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estar com meus amigos de verdade e muito com a minha família. Eu tenho 2 filhas, a Alice e a Vitória. Uma pequenininha. A Alice e a Vitória, sou um pai dedicado e apaixonado. Acho que ter filha, mulher, quem é pai de filhas, de menina, sabe qual é o encanto e é o presente que eu tenho na minha vida. Então, eu gosto muito de passar o tempo com elas, estar com meus amigos e viajar, conhecer o mundo e, obviamente, também me divertir. Eu adoro ir em shows, adoro ir em outros eventos esportivos, porque não só eu aprendo como vejo meus amigos da indústria, mas também gosto de me divertir. Tive recentemente no Tomorrowland, tive no The Town, vou na Fórmula 1, então eu sou um cara que estou sempre muito conectado com eventos esportivos no Brasil, no mundo todo, e eventos de conhecimento também, porque eu acho que é parte, né, essa ideia do meu trabalho, né, a inspiração precisa vir de algum lugar. Então, poder estar conectado com quem faz bem, com quem faz melhor, é algo que pode servir de fonte de inspiração para que a gente traga, para que eu possa trazer junto com o meu time ainda mais inspiração e mais novidades para o nosso mundo do surf. E falando de eventos, eu queria te agradecer a participação lá no Festival Surf de Maresias, o ano passado, né, até legal. bem recente, né? O Rafael que me proporcionou... O Rafa Carvalho. No Rafa Carvalho, né? E foi legal que, falando de eventos, no Pacaembu lá, teve um dos últimos shows da Gal Costa, foi eu, você, o Rafael, quem foi mais? O seu irmão foi? O Coque. O Coque, né? Nosso querido Coque, gente da melhor qualidade, um cara, meu amigo há muito tempo, sempre viajo com ele, muito bom, né? E aquele evento foi legal, teve a prancha do recorde. O que você achou do Museu do Surf lá? Eu adorei o Museu do Surf, na verdade. Acho que a gente tem que fazer mais vezes o teu inventário, né? Como tu falei, o teu acervo, né? O seu acervo é um acervo especial e a gente tem que colocar... Eu fui recentemente no museu, voltei, na verdade, tinha ido uma vez, voltei recentemente no Museu do Cabo Frio, que o Vitinho cuida lá, junto com o time da Prefeitura de Cabo Frio. Gostei muito de ver também essa viagem no tempo do surf, fala bastante sobre essa evolução. E acho que você ter um acervo tão rico que conta a história e te leva para viajar e leva para entender, detalha exatamente o que é, como esse esporte foi construído. Então, adorei. Adorei a exposição e acho que a gente tem que fazer mais vezes. Legal. Não, eu fico feliz de... a gente se conheceu uns 4, 5 anos atrás, quando eu fui jantar com você lá e o Eric, né? Era uma comida que... Era grega, não era o Mickey que a gente foi em São Paulo? Foi delicioso, né? Papo legal. E desde aí a gente tem conseguido, visito... Queria mostrar aqui as pranchas que eu fiz lá para o escritório dele, porque parece que todos os escritórios têm pranchas de balsa, né? O de Santa Mônica e da Austrália. Exatamente. Né? Eu falei, Ivan, a prancha de balsa é caríssima, deixa eu dar uma pintura, né, para poder fazer as pranchas parecidas e não gastar tanto orçamento, deixar para a galera do surf. E o que foi legal é que quando eu tive essa ideia, eu quis contar a história do surf nas pranchas, né? Então, eu fiz uma homenagem ao Jimmy Bliss, que ganhou a primeira prancha com a Fish. Eu participei do Mundial na Califórnia em 72. Que é essa aqui que está no meio. Não. Essa aí eu acho que é mais essa daqui, ó, imitando a Fish. É a Fish, Então, assim, lembrando, foi a Fish do... Pode ir passando aí, que elas são todas de balsa, não vai... Estão todas lá no escritório. Estão todas lá. E o pessoal gostou? O
pessoal adorou e, na verdade, é uma atração para que todo mundo que chega no escritório. A verdade, todo mundo que chega olha no teto e a gente colocou um mapinha. Você teve lá no escritório, você viu um mapinha com um glossário explicando o que é cada prancha, explicando a quem ela homenageia, né? Porque elas estão penduradas todas no teto. Então, virou uma atração do escritório, a turma adora ir lá para ver e se divertir e aprender. O Jimmy Blias ganhou o campeonato na Califórnia, né, em San Diego. Marta pequenininho ganhou com a Fish, fiz uma homenagem também para o Ben Aipa. O Jim Blias já faleceu, o Ben Aipa também, infelizmente, faleceu. Foi um cara que inventou o Swallow, sabe a rabeta Swallow? Sim. Quando eu fui competir lá, você vai pensar que é brincadeira. O time havaiano era melhor disparadamente, né, com os melhores atletas, soltinho, com a rabeta Swallow que o Aipa fez, né? Tinham caras que tinham chegado com a rabeta quadrada e cortavam a rabeta com serrote e fechavam ali para ter a Swallow. Então, eu quis prestar uma homenagem para ele também, para o nosso querido Simon Anderson também, que inventou as triquilhas, para que essas pranchas tenham um significado, né? Fiz um longboard em homenagem ao pessoal do longboard, que também tem essa categoria na WSL, né? E temos 2 campeões, o Phil e a Chloé. Também fiz uma homenagem ao Berry Canapune, que era um dos surfistas mais destemidos lá de ondas grandes, né? O Kalani Latanzi também. O Kalani tem lá. E é legal que a gente tem conseguido manter. E eu também, vou te falar, eu queria muito ter você aqui, mas eu, com a tua equipe, quando é que é o momento? Deixa acabar o Mundial lá, como é que vai acabar o Challenge Series, para ter o momento certo, porque tem sido muito divertido trazer os meus convidados para cá, mas com uma agenda dessa, você não pode ser chato, né? Sabe como é que é? Tem que ser um cara elegante, falar devagar, esperar. É que nem a bateria, tem que chegar lá e esperar a onda no momento certo. Esperar no momento certo. Eu estou feliz de estar aqui de novo. Obrigado, Rico, pelo convite e parabéns pelo programa. Um espetáculo, uma alegria estar aqui. Estou me divertindo aqui ao final da temporada, batendo papo com esse meu amigão. Pô, legal. E só para finalizar, eu queria falar também do Academy que teve lá, claro. né? Foi espetacular, né? Você me convidou para dar uma palestra, dei uma palestra no ônibus, eu e Vitinho Ribas, né? Eram 80 jornalistas, estava o Fábio Wolff, que faz o podcast com você também, né? E, dentro do ônibus, eu falei, quer falar sentado? Não, quero falar olhando para os caras, você soube disso, claro. Né? Porque se você falar sentado, sem ter a comunicação gesticular, então eu falei lá dentro do ônibus, desde o início de Saquarema, quando eu ia para lá, até os dias de hoje, falei sobre os atletas, né? Eu escrevi um livro também, quem não sabe, aquele Segunda Pedra lá fora de Saquarema, era o Charuto da Riz, falou que era o melhor pesqueiro que tinha no Brasil, né? Então, eu pude falar sobre Saquarema e depois veio a academia, né? Espetacular, né? O pessoal da Ernest Young, o pessoal da Vivo, da Oakberry, né? Fala um pouco sobre isso, você viu isso na Fórmula 1 e no Rock in Rio? Na verdade, o Academy é um produto da HSM, que é a maior empresa de educação executiva do Brasil. E o que a gente queria toda vez que a gente levava convidados no nosso evento, todos ficavam muito impressionados com a complexidade de tudo, do desafio da transmissão, o desafio de você realizar eventos que não são necessariamente nas capitais, como você falou agora há pouco, né? Os principais picos do mundo não estão necessariamente nas capitais, são lugares paradisíacos, mas que não necessariamente, à medida que você começa a se afastar das capitais, o número de fornecedores diminui, capazes de te atender, a tecnologia fica mais restrita, ou seja, tudo isso cria desafios para quem quer promover um grande evento, como é o nosso caso. E essa complexidade toda sempre despertava um interesse muito grande nas pessoas. Então, a gente fez essa parceria com a HSM e, dando sequência ao que o Rock in Rio e a própria Fórmula 1 do meu amigo Francisco Matos já tinha feito, a gente fez o WSL Academy. E a gente tinha uma componente aqui, a gente quis contar com você, Rico, porque a grande maioria dos convidados, né, e das pessoas que pagaram para estar lá, saíam da cidade do Rio de Janeiro, né? E esse trajeto do Rio até Saquarema demora 1h40, 1h50, por aí. Mas a gente queria que isso fosse divertido. Então, ninguém mais do que a História Viva, ninguém mais, ninguém menos do que a História Viva do Surf Rico aceitou muito gentilmente o meu convite para ir lá fazer essa viagem junto com as pessoas e contar essa história do surf que está no livro dele, que está em todas as conversas. Vocês viram aqui o Rico, o quanto ele conhece de nomes, detalhes e tudo isso. Contar para todo mundo, olha, a gente fez a avaliação eu não sei se eu tinha te falado isso, mas a gente fez a avaliação é feita por momentos. A HSM tem lá um questionário e cada uma das sessões, né, é avaliada individualmente. A sessão do transporte foi avaliada individualmente, que é exatamente a sua sessão,
foi avaliada com nota máxima, Rico. Então, não sei se eu tinha te contado não, isso. Falou não. Parabéns. Não, então, a turma adorou. Não, é que eu tento me empenhar nas coisas que eu faço, né? Assim, já que eu estou tendo a oportunidade de ser chamado por você, representar o surfista, a WSL, eu tenho que ter um papel. Eu estudei, né? Mandei o roteiro para lá, para ser aprovado, né? Porque é uma oportunidade única. Ou faz bem feito ou não faz. É como vocês, né? E a turma adorou. Né? Legal, fico feliz e queria agradecer a sua presença aqui. E uma das perguntas que me fizeram também é o que você acha das piscinas de onda? Eu acho um espetáculo as piscinas de onda. Você vê que é um momento diferente do que na praia. Você vê pipeline, você vê chopo, você vê assim, é uma situação diferente. Mas a piscina de onda é muito legal que você pode julgar exatamente, você pode fazer um comparativo muito assim... Da mesma onda. A mesma onda, né? Você pode julgar, né? Então, eu queria a tua opinião. Não estou nem falando de julgamento, estou falando assim que você acha que pode ter um circuito paralelo futuramente? Você acha que tem futuro isso? Eu acho que as piscinas de onda vieram para ficar e elas são fazem parte da evolução do esporte. Então, eu acho que elas são complementares, elas não substituem o surf tradicional, elas são complementares, são divertidas. São uma ferramenta de trazer mais gente para o surf. É claro que talvez o pai e a mãe um pouco mais medroso, que tem ali aquela precaução de não deixar o filho ou a filha no mar e talvez transfira esse medo para o filho e para a filha de enfrentar o mar. Numa piscina de onda se sinta mais seguro e com isso a gente tende a ter um número maior de surfistas. A piscina ela auxilia muito na correção de detalhes de manobra, porque tem essa componente de ser sempre a mesma onda. Então, quem surfa em piscina, você pode ver. Então, você consegue evoluir. O técnico gosta muito de treinar em piscina. É claro que tem condições um pouco diferentes, a flutuação e tal, mas o surfista ali ele consegue executar o mesmo movimento muitas vezes até conseguir aperfeiçoar. E eu não vejo como um circuito paralelo, eu vejo como um circuito integrado. A gente vai fazer agora, dentro do circuito Banco do Brasil, que é o circuito da base, que a gente gera talentos, né? Quer revelar talentos Brasil afora para o futuro do surf. Uma das etapas vai acontecer na piscina de ondas da Praia da Grama. Aqui. Eu faço você já teve, que você já teve lá. Já. Então, a gente vai fazer um QS 1000, que já passou por Garopaba, já passou por Salvador, já passou por Maresias. A gente vai agora fazer passou por Saquarema, o Saquarema Surf Festival. A gente vai agora fazer, para finalizar o ano, um QS 1000 na Praia da Grama, na piscina de ondas da Praia da Grama. Então, acho que isso é complementar ao surf, não substitui. E acho que os eventos de piscina, assim como a gente faz no CT, lá, nesse ano, no 2024, não vai ter o evento da piscina, mas a gente já teve no passado no Surf Ranch. Eu acho que é algo complementar que veio para ficar e que ajuda o esporte a ampliar de tamanho por outras formas. Quem conhece de surf, quem já surfou em piscina, todos os surfistas que já surfaram em piscina, eu não vi ninguém que não gostou. Todo mundo ama, adora e fica encantado, porque no surf também a sequência de ondas não é algo, né? Número de ondas não tem aquela sequência. O número de ondas que você vai pegar surfando em uma piscina de ondas é incrivelmente maior do que qualquer melhor dia que você possa pegar, ainda que você esteja na Indonésia, ainda que você esteja no Havaí, onde quer que seja, até porque você não vai estar no mar sozinho se o mar estiver bom, vai ter mais gente com você. Então, o número de ondas e a frequência que você vai poder praticar é muito maior. E o Rafael, que esteve aqui com a gente, ele está acabando agora em 2024, né, em janeiro. Já comprei até a minha passagem para a inauguração, vai ter um jogo lá, estou indo. Ele quer fazer uma piscina de onda ali na praça, né? Bem interessante. E poder deixar as crianças de escola pública poder ter essa oportunidade também, né? Ele me apresentou o projeto, eu achei espetacular e estou na torcida para que isso dê certo, porque se der certo, de fato, vai ser transformador. Hoje, as pinas de onda, da maneira como elas estão sendo feitas no Brasil, mundo afora, elas estão sendo feitas como clubes que você pode pagar a diária. No Brasil, elas ainda estão sendo feitas em condomínios que têm uma certa limitação para entrar. Tem lá uma questão de ou você é condômino, ou você paga uma sociedade, ou você paga uma associação e tal. Então, mas eu acho que uma piscina como essa, se ela tiver o acesso, né, ao público, como é o projeto do Rafael e para crianças e tudo mais, eu acho que amplia e é uma ferramenta de democratização ainda maior do esporte. Então, eu queria agradecer a tua presença aí, queria convidar aqui o pessoal para trazer o iFood, trazer aqui. Tem mais algum presente para ele aí? Não? Tá, aí está chegando o gourmet, então a gente termina aqui, mas adorei a entrevista, sabia que ia ser assim, tranquila,
agradável, simpática e muito construtiva para quem está nos assistindo. E agradeço a presença aí. Obrigado, Rico. Por ter vindo aqui, entendeu? Por tudo isso que você tem feito pelo surf, né? É muito legal mesmo, não é uma coisa de boca para fora, né? Eu aqui recebo pessoas brilhantes como você e recebo com muito carinho, muito orgulho. Quero fazer esse podcast aqui, uma coisa simpática, inteligente, trazer grandes nomes, né? Quero trazer aqui, estou tentando trazer o Medina, que é difícil, né? Também o João Chumbinho. O Chumbinho, o Chumbo já veio, estou tentando trazer o Chumbinho, o Matheus também, pessoas legais, assim, para que possam acrescentar para o surf. Então, galera, obrigado aí também, o Gourmet, boas ondas aí e aloha aí, sucesso para o surf brasileiro e para a WSL. Obrigado, Rico. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Aloha.